Olá, sejam bem-vindos ao Pod Ali para matar sua fome de informação. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema bastante tecnológico, que é a produção de leite sem lactose. Para esse bate-papo, hoje nós estamos recebendo aqui a engenheira de alimentos Karina Tchaikovsky. Seja bem-vinda ao nosso Pod Ali, Karina. Obrigada, Ari. Agradeço também pelo convite. É um prazer sempre estar contribuindo com o Pod Ali, da medida que a gente pode, para divulgar algumas informações pertinentes da nossa área. Então vamos lá, né? Vamos começar esse assunto aí que por vezes intriga bastante a população de maneira geral. Como é possível a gente ter produtos à base de leite sem lactose? Vamos começar do início então, né? O leite, pessoal, ele nada mais é do que, em resumo, um produto constituído basicamente por gordura, proteína e açúcar. E tá aqui no açúcar o nosso componente principal do assunto de hoje, que é a lactose. A lactose nada mais é do que o principal açúcar presente no leite e nos seus derivados. Esse açúcar nada mais é que um carboidrato, que a gente chama de disacarídeo, que significa que ele é composto por duas moléculas simples de açúcar, que são a glicose e a galactose. A lactose, portanto, a junção de glicose e galactose, ela é uma molécula complexa não digerida na sua forma original pelo organismo humano. Porém, quando a gente faz a ingestão de lactose, naturalmente no nosso organismo há a produção de uma enzima chamada lactase. Essa enzima, ela é responsável por quebrar a lactose em glicose e galactose. Essas duas moléculas, por sua vez, elas são facilmente absorvidas pelo organismo humano. Por isso, as pessoas que não têm nenhum grau de intolerância à lactose não sentem nenhum tipo de desconforto quando faz a ingestão de leite ou de qualquer derivado lácteo. O que acontece, então, é que as pessoas classificadas aí como intolerantes à lactose, elas não produzem essa enzima lactase ou produzem em níveis muito baixos no organismo. Lembrando que a lactase é a enzima que quebra a lactose. Como a lactose no organismo dessas pessoas não é quebrada, ela acaba não sendo digerida e acontece um acúmulo de lactose no intestino. Lá no intestino, essa molécula, a lactose acumulada, sofre processos de fermentação por bactérias naturalmente presentes no trato gastrointestinal e com isso acontece uma reação natural com bastante desconforto, como dor de barriga, produção excessiva de gases e desconfortos aí de maneira geral que só quem sofre com intolerância à lactose é capaz de poder entender, né? Bom, vamos então entender um pouquinho agora como que é possível a gente ter a produção de leite e derivados de leite sem a lactose, que é um composto natural desse tipo de produto. Então, professora Karina, ajuda a gente a entender um pouquinho como é possível leite sem lactose. Então, assim, a produção de leite com reduzido teor de lactose, ou também aqueles que são considerados zero lactose, ela pode ser feita a partir da hidrólise da lactose, que foi esse açúcar que você acabou de explicar pra gente, que não é hidrolisado dentro do organismo e que vai causar toda aquela série de desconfortos. E além desse processo que consiste na hidrólise da lactose, também existe outro processo que vai consistir na remoção, na retirada desse disacarídeo, desse açúcar do leite. Claro que o processo mais comumente utilizado na indústria é o da hidrólise em si, tá? Essa enzima que você estava falando, a lactase, que também é conhecida como beta-galactosidase, ela é introduzida no leite e assim ela vai fazer essa quebra da lactose, tá? Nesses mecanismos que eu falei também, que consiste na remoção da lactose do leite, aí a gente poderia citar uma separação por membranas, existe também lá uma cristalização, cromatografia. Então, existe uma série de métodos que podem ser utilizados para a remoção dessa lactose, tá? Mas, assim, como eu disse, industrialmente o que é mais utilizado é a hidrólise. Então, assim, as empresas têm a enzima, elas adquirem a enzima, elas adicionam uma quantidade da enzima, uma quantidade lá de acordo com o fabricante ou de acordo com a quantidade que ela viu que durante o desenvolvimento ali do produto era suficiente.
esse leite misturado com a enzima, ele vai ficar ali armazenado por um certo período de tempo a uma determinada temperatura. E aí depois, esse tempo e temperatura que eu falei, eles são definidos de acordo com o processamento ali da empresa. Durante, como eu disse, o desenvolvimento, eles definem esses parâmetros, além da quantidade de enzima adicionada. E aí, quando eles decidem que chegou no final, já está ok a quantidade ali de lactose que foi quebrada, já zerou ou algo do gênero, finaliza o processo com o aquecimento desse leite, que daí vai acabar inativando a enzima. Bom, bem joia, né, a tua explicação. Então, basicamente, pelo processo de hidrólise, acontece, pelo que a gente pode entender, uma reprodução do que o nosso organismo faria, né? Mas algo que pode ter ficado em dúvida, professora Karina, é em relação à enzima, né? Porque no organismo ela é produzida naturalmente. Como que a indústria obtém essa enzima para fazer essa hidrólise no produto lá durante o processamento? Então, assim, vai ter as empresas que realizam essa produção, e para tal vai se utilizar micro-organismos que são seguros e autorizados para tal finalidade. E aí as empresas têm o seu processo desenvolvido, muitos deles são patenteados, e aí esses micro-organismos são utilizados para produzir a enzima, e aí pelo processo adequado a enzima ela é purificada, separada e vai ser disponibilizada lá, claro, mediante todo o processo adequado para venda, né, para os laticínios, para que eles possam utilizar e produzir esses leites e esses produtos sem lactose. Bem joia. Bom, agora você falou esses produtos sem lactose, né? Então, é algo que a gente gostaria de entender um pouquinho mais, porque além do leite de consumo, né, o leite líquido ali de bebida, a gente tem os produtos derivados lácteos, que também nós encontramos aí no comércio como zero lactose. Por exemplo, às vezes queijo, doces, né, que tem essa rotulagem zero lactose. O processo de obtenção desses derivados muda em relação ao leite de consumo? Então, vai mudar de acordo com a característica, com as particularidades do derivado em si. Mas, basicamente, é a partir do leite sem lactose, principalmente o pasteurizado, né? Só para a gente ter uma ideia, o pasteurizado geralmente é aquele que a gente encontra num saquinho, né? Normalmente, a gente não encontra o leite pasteurizado sem lactose lá no mercado. Vai encontrar o leite UHT, que é o da caixinha que a gente conhece, né? Mas para a obtenção dos derivados em si, normalmente vai utilizar, então, o leite já sem lactose, pasteurizado, que aí vai ser aplicado ali no processo adequado para a elaboração do derivado. Então, assim, até um tempinho atrás, se a gente for pensar, nem é um tempo tão longo assim, né? Não tinha tanto produto zero lactose no mercado. Eu acho que as pessoas que tinham problema com o consumo de lactose deviam sofrer bastante com essas questões. Já hoje, se a gente for no mercado e for dar uma passeadinha, a gente vai ver que existem muitos produtos zero lactose, como ali leite em pó, fórmulas infantis, leites fermentados, queijo, manteiga, creme de leite, leite condensado, doce de leite. Qualquer produto ali que a gente pensar, requeijão, sobremesa láctea, a gente encontra qualquer coisa ali sem lactose hoje em dia, né? Então, deixou de ser tão sofrida essa vida, até porque se a gente for pensar ali nas reuniões familiares, tudo vira em sobremesa, e se a gente for pensar em sobremesa, toda sobremesa vai um pouquinho de leite, né? Bolo, diversas comidinhas ali caseiras. E hoje esse sofrimento, então, dessas pessoas já não é tão grande por essa vasta gama de produtos que se encontram no mercado sem lactose. A tecnologia de alimentos salvando aí, né, diferentes nichos de necessidades da população. É para isso que o engenheiro de alimentos existe e a gente está aí contribuindo sempre, né, com a população. Mas, Karina, será que uma pessoa que é intolerante à lactose, que já conhece desse problema, ela só pode ou só deve fazer o consumo de produtos que tem ali na rotulagem a indicação de zero lactose ou sem lactose? Então, assim, Ari, eu quero deixar bem claro que eu sou engenheira de alimentos, eu não sou médica, eu não sou nutricionista, então eu não tenho conhecimento dessa questão em si. O que eu posso te responder a respeito dessa pergunta é que existem produtos derivados lácteos que, pelo processo em si, ele já tem um teor menor de lactose do que o leite, por exemplo. Seria o caso, por exemplo, de diversos produtos fermentados.
Porque durante a fermentação vai inocular um micro-organismo lá no leite e esse micro-organismo ele vai consumir, vai utilizar essa lactose para ele se desenvolver e dar as características do leite fermentado final. Então, pelo simples processo de consumo dessa lactose pelo micro-organismo, já resulta em produtos que têm baixo teor de lactose. Esse seria o exemplo, por exemplo, da coalhada, do kefir e do nosso queridinho, o iogurte, né? Então, nesses produtos aí que eu citei para vocês, os fermentados, num trabalhinho ali que eu estava lendo, ele falava que aproximadamente 30% da lactose ela é convertida durante esse processo de fermentação. Então, durante a fabricação, 30% da lactose é quebrada e esses produtos vão apresentar um teor um pouco menor do que no leite. Não que eles sejam livres de lactose. Sim, então aí fica, né, a indicação de que, claro, vai depender muito da sensibilidade, né, de cada organismo, das pessoas que tenham um grau maior ou menor de intolerância à lactose, né, poderem fazer o consumo desses produtos, né, mesmo que não haja um indicativo zero lactose e não ter nenhum tipo de problema, assim como outros mais sensíveis podem ter uma intolerância zero mesmo, né, para qualquer traço, né, de lactose ali nesses produtos. E era exatamente o que a gente estava falando, né, Ari? Que a própria pessoa que tem intolerância à lactose, ela já se conhece, ela sabe, tal produto eu posso consumir, não passei mal, não, outra coisa ali já não me faz bem. Então, vai muito do que a pessoa sente, né? E aí, também nesse sentido, eu acho legal a gente falar também que a maioria dos queijos duros, semiduros e moles curados é também naturalmente isenta de lactose, ou contém níveis assim muito baixos, porque também existe esse processo de fermentação durante o processamento, tá? Só que como a gente também acabou de discutir, muitas pessoas elas podem ter um pouco de receio de consumir, porque isso também não é declarado, não tem toda aquela segurança para você atestar, produto zero lactose, né? E mais um produto assim que a gente pode considerar assim como um teor baixíssimo de lactose é a manteiga. Que a manteiga, o que é? O processo dela é concentrar a gordura do leite. O que é gordura? Gordura é gordura, né? A lactose, que é esse açúcar que a gente está falando bastante dele hoje, ela está principalmente na parte da água do leite. Então, o que a gente está fazendo na manteiga? Separando essa água. Então, com ela, a maior parte, praticamente toda a lactose, ela vai ser retirada. Claro, podem sobrar traços ali junto, mas durante os processos posteriores ali da manteiga, de processamento da manteiga, ele acaba por lavar ali essa massa e remover mais ainda a lactose. Então, assim, num trabalho ali que a gente estava até lendo, chega-se a afirmar que 99% da água ela é removida durante a produção da manteiga e junto com esses 99% de água é reduzida 99% da lactose. Então, a manteiga também seria um produto ali com baixo teor de lactose. Como a gente falou, não é aquele produto que vem no rótulo zero lactose, mas pelo processamento em si também tem baixo teor. Por vezes, né, isso aí pode até consumir alguém antes que esse alguém descubra essa intolerância, né? Por exemplo, nossa, mas eu como pão com manteiga e não sinto nada, mas quando eu tomo um copo de leite com achocolatado, por exemplo, eu passo mal. Então, tá relacionado a isso, né? A concentração de lactose que esses produtos naturalmente vão ter na sua forma original. Então, vale a pena aí, se você é um intolerante à lactose ou tá com essa desconfiança e tá passando por essa situação, às vezes sente desconforto, às vezes não, presta um pouco de atenção ao tipo de produto que você está consumindo, mesmo que seja um derivado lácteo, né? Tenta dar uma investigada em relação ao processamento desses produtos que não te fazem mal, que às vezes a resposta tá aí, né, nesse tipo de processamento que o produto passa. Se você conhece alguém que é intolerante à lactose, utiliza do podcast de hoje para trazer informação para essa pessoa, né? A gente está aqui para isso mesmo, para esclarecer as dúvidas e tentar contribuir um pouquinho com toda a sociedade. Karina, mais alguma informação que você acha relevante a gente trazer para o pessoal? Eu acho que para finalizar é interessante a gente falar sobre uma questão do sabor, porque acho que todas as pessoas que já consumiram leite sem lactose notaram que ele é mais doce do que o leite normal. E isso acontece porque a lactose é um açúcar formado por uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. E
acaba que, então, durante o processamento, quando quebra a lactose, libera esses 2 açúcares e a glicose por si só é mais doce do que a lactose. Então, o produto acaba ficando mais doce por essa questão. Não vão achar que é adicionado açúcar ou algo do gênero ali no produto. Não existe essa adição. É a simples quebra da lactose que faz com que o produto fique mais doce. Creio que é isso daí, Ari. Agradeço mais uma vez o convite e espero ter contribuído aí para o Pod Ali. Perfeito, muito bom o nosso bate-papo de hoje. Temos um episódio aí repleto de informações tecnológicas, informações de dia a dia do consumo. Então, espero que você, nosso ouvinte do Pod Ali, tenha gostado, tenha sanado suas dúvidas em relação aos produtos sem lactose. Fique ligadinho aos próximos episódios do Pod Ali.